Olá, meu amigo, minha amiga. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já foi dormir se sentindo perfeitamente bem, e acordou diferente? Talvez a fala um pouco arrastada, a perna mais pesada, ou aquela tontura estranha. Pois é, isso pode acontecer da noite para o dia. E o mais assustador, muitas vezes, a causa não é cigarro, nem comida gordurosa, mas uma fruta doce e aparentemente saudável que você tem aí na sua cozinha. Hoje eu vou-te contar porque essa fruta, e outras parecidas, podem aumentar silenciosamente o risco de um derrame, especialmente depois dos 60. A vida toda ouvimos que fruta é sinônimo de saúde. E sim, muitas delas são grandes aliadas do coração, do cérebro e da digestão. Mas, para quem já passou dos 60, certas frutas, quando consumidas na hora errada ou em excesso, podem se transformar num verdadeiro perigo silencioso. Elas podem mexer com o açúcar no sangue, interagir com remédios e até criar condições para a formação de coágulos que bloqueiam a circulação no cérebro. O pior. Ninguém fala disso. Exemplo, bananas. Vamos começar pela banana. Fácil de descascar, doce na medida, macia, um lanche perfeito, certo? Errado, pelo menos para quem já passou dos 60 e toma certos medicamentos. A banana é rica em potássio, um mineral importante para os músculos e o coração. Mas, com o passar dos anos, os rins perdem eficiência para filtrar o excesso de potássio do sangue. Se você já tem pressão alta, diabetes ou toma diuréticos ou inibidores da SCA, esse potássio extra pode se acumular. E quando isso acontece, o coração pode perder o ritmo, os vasos se contraem e coágulos perigosos se formam. Eu me lembro do seu Raimundo, 66 anos, aposentado e cheio de disposição. Todo dia, no café da manhã, ele colocava banana no mingau e tomava seu remédio para pressão com um copo de suco. Era rotina. Até que, numa manhã, a esposa o encontrou caído no banheiro, sem conseguir mexer o lado esquerdo do corpo. O diagnóstico? Um AVC. Exames mostraram potássio alto demais no sangue, em parte pelo hábito de comer 2 bananas por dia junto com o remédio. Ele não sabia, mas estava criando uma tempestade perfeita no próprio corpo. O que fazer então? Se você gosta de banana, limite-se a meia porção por dia, de preferência pela manhã, junto com proteína, como iogurte natural ou algumas castanhas, para evitar picos na absorção. Evite comer banana antes de dormir, e nada de smoothies ou pães de banana à noite. Segundo exemplo, uvas. Agora vamos falar de outra fruta querida, as uvas. Pequenas, docinhas, refrescantes, mas também verdadeiras bombas de açúcar concentrado. Para quem já passou dos 60, especialmente com glicemia instável ou problemas vasculares, um punhado de uvas pode provocar um pico de glicose rápido no sangue. E esse pico não prejudica só o pâncreas, ele inflama as paredes das artérias, inclusive as que levam sangue ao cérebro. Dona Janete, 80 anos, professora aposentada, sempre dizia que vivia de forma natural. Nada de refrigerante, nada de comida industrializada, mas todo dia, no meio da manhã, uma tigela cheia de uvas vermelhas. Um dia, enquanto escrevia um cartão, ela percebeu a visão turva, a mão tremendo, e não conseguia lembrar a palavra parabéns. Foi um mini AVC. O açúcar alto e a inflamação nos vasos criaram um cenário perfeito para o coágulo. Se você gosta de uva, anote, nunca coma em jejum, nunca em grandes quantidades, e sempre junto com proteína. Como queijo ou amêndoas, para reduzir o impacto no açúcar no sangue. Terceiro exemplo, abacaxi. O abacaxi. Doce, azedinho, tropical, e para muita gente, a sobremesa perfeita depois do jantar. O problema é que ele tem 3 armadilhas para quem já passou dos 60. 1. Açúcar alto, que eleva rapidamente a glicose no sangue. 2. Bromelina, uma enzima que pode afinar demais o sangue e interferir na coagulação, especialmente se você já toma medicamentos anticoagulantes. 3. Acidez elevada, que pode causar refluxo silencioso à noite, diminuindo o oxigênio para o cérebro durante o sono. Dona Clara, 77 anos, comia abacaxi todas as noites achando que ajudava na digestão. Até que, certa manhã, acordou confusa, sem equilíbrio e com fala arrastada. Foi um AVC pequeno, mas o suficiente para mudar sua vida. O hábito noturno do abacaxi, somado à acidez, ao açúcar e ao efeito da bromelina, foi determinante. Quer continuar aproveitando o abacaxi? Coma em pequenas quantidades, sempre pela manhã ou no início da tarde, e nunca antes de dormir. Quarto exemplo, melancia.
A melancia é conhecida como fruta hidratante. Mas, para idosos, especialmente quem toma diuréticos, ela pode ter o efeito oposto. Por ser diurética natural, a melancia aumenta a perda de líquidos e eletrólitos. À noite, isso favorece a desidratação, engrossa o sangue e aumenta o risco de formação de coágulos. Seu Howard, 82 anos, achava que estava fazendo bem comendo melancia à noite para se hidratar. Mas, combinado com o diurético que tomava, perdeu líquido demais, a pressão caiu, o sangue engrossou, e veio o AVC. Dica importante: se gosta de melancia, consuma durante o dia e, se possível, com uma pitada de sal ou água de coco para repor minerais. Quinto exemplo: laranjas. A laranja é símbolo de saúde, mas para quem toma certos medicamentos, pode ser perigosa. Isso porque contém uma substância chamada furanocomarina, que interfere na metabolização de remédios para pressão, colesterol e anticoagulantes. Isso pode fazer o medicamento se acumular demais no corpo ou perder o efeito. Ambos os cenários aumentam o risco de derrame. O Sr. Elmer, 79 anos, tomava todos os dias um copo grande de suco de laranja fresco. Ele não sabia que estava anulando a ação dos remédios, até sofrer um AVC leve. Se você ama cítricos, converse com seu médico sobre possíveis interações com seus remédios. Sexto exemplo: maçãs doces. A velha frase, uma maçã por dia afasta o médico, nem sempre é verdade depois dos 60. Isso porque muitas variedades modernas, como Fuji, ou Necrisp e Gala, foram cultivadas para serem mais doces. O resultado? Alto índice glicêmico, que dispara o açúcar no sangue rapidamente. Dona Luísa, 81 anos, comia todo dia uma maçã grande como lanche da tarde. O que ela não sabia é que era resistente à insulina, e esses picos diários de açúcar estavam inflamando silenciosamente suas artérias. Um dia, perdeu a capacidade de falar por alguns minutos, era um AVC leve. Como consumir com segurança? Prefira maçãs menos doces, como a Granny Smith, e sempre junto com proteína ou gordura boa, como queijo ou pasta de amêndoa. Sétimo exemplo: cerejas. As cerejas são lindas, saborosas e conhecidas por ajudarem na inflamação. Mas elas contêm salicilatos, substâncias que afinam o sangue, parecidas com a aspirina. Se você já toma anticoagulantes ou aspirina diária, esse extra pode afinar demais o sangue e aumentar o risco de AVC hemorrágico. O Sr. Daniel, 84 anos, comia cerejas toda noite, acreditando que estava-se cuidando. Até que um dia teve uma dor de cabeça súbita e forte. No hospital, o diagnóstico: sangramento cerebral, potencializado pela combinação de remédio e cerejas. Dica: se você toma medicamentos que afetam a coagulação, evite comer cerejas em grandes quantidades e jamais diariamente sem orientação médica. Oitavo exemplo: morangos. O problema dos morangos não é só o açúcar. Eles estão entre as frutas com mais resíduos de pesticidas, mesmo após lavados. Para quem tem mais de 60, o fígado e os rins já trabalham mais devagar, e essas toxinas podem se acumular no corpo, afetando inclusive o cérebro. Além disso, morangos contêm purinas, que aumentam o ácido úrico, perigoso para quem tem gota, problemas renais ou inflamação vascular. Dona Eileen, 80 anos, comia morangos quase todos os dias. Depois de algum tempo, começou a ter inchaço nas articulações e tontura. Um exame revelou um AVC leve, provavelmente ligado à inflamação causada por ácido úrico alto e resíduos químicos. Como prevenir? Opte por morangos orgânicos, lave muito bem e evite o consumo diário, especialmente se tiver histórico de gota ou problemas renais. Nono exemplo: manga. A manga é uma delícia tropical, mas tem um dos teores mais altos de açúcar entre as frutas, quase 45 gramas por xícara. Esse açúcar entra rápido na corrente sanguínea, elevando a glicose e depois derrubando, o que sobrecarrega vasos e coração. Além disso, a manga contém compostos que atrapalham o fígado a processar certos medicamentos para pressão, colesterol e arritmia. Isso pode fazer o remédio se acumular ou perder o efeito. O Sr. William, 83 anos, começou a comer manga seca todo dia. Poucas semanas depois, sofreu um AVC leve. Exames mostraram que os níveis dos remédios estavam alterados por causa da interação com a fruta. Recomendação: se gosta de manga, coma poucos pedaços, apenas durante o dia sempre junto com proteína. Depois de conhecer essas 9 frutas, talvez você esteja se perguntando: então, o que eu posso comer com segurança? A boa notícia é que existem frutas seguras e até protetoras para o cérebro e o coração. Frutas vermelhas como mirtilos, framboesas e amoras, baixas em açúcar e ricas em antioxidantes.
Maçã verde, Granny Smith menos doce, ajuda a proteger os vasos sanguíneos. Abacate, rico em gorduras boas, estabiliza a pressão. Limão e lima, dão sabor e ajudam na digestão sem elevar o açúcar. E lembre-se: coma frutas de manhã ou no início da tarde. Sempre combine com proteína ou gordura saudável. Evite frutas antes de dormir. Você não precisa cortar todas as frutas da sua vida, mas precisa escolhê-las com consciência. O que era saudável aos 30 pode não ser seguro aos 70. Com pequenas mudanças, você protege seu cérebro, mantém seu coração forte e continua aproveitando os sabores da vida. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário com o número 1 para eu saber que você está comigo nessa. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Viva Sénior para mais dicas de saúde e longevidade.